Olá a todos, meu nome é Fabrício Vaz Nunes, eu sou professor de História da Arte na Universidade Estadual do Paraná, Campus 1, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E esse é mais um vídeo sobre os temas que eu trabalho nas minhas aulas de História da Arte do Brasil e da América Latina, em que a gente aborda principalmente a produção artística pré-colombiana. O tema que nós vamos abordar hoje é um pouco da cerâmica do povo Moche, que viveu na costa norte do Peru no primeiro milênio depois de Cristo. É uma cerâmica caracterizada por uma grande intensidade narrativa em que vai se contar, entre vários outros temas, a saga do herói mítico Ayapaec, que também era o seu deus principal. Para você conhecer melhor um pouco da civilização Moche, tem um vídeo anterior em que eu falo das huacas do Moche, as grandes pirâmides do Sol e da Lua, e o objetivo desse vídeo é a gente tentar entender um pouco qual que era a história desse herói, dessa divindade principal entre o povo Moche chamada Ayapaec. Numa sociedade não letrada, como era a civilização Moche, a imagem tinha um papel importantíssimo na construção e na divulgação das narrativas míticas. Então, a cerâmica Moche, ela acabou funcionando como uma espécie de grande livro ilustrado que nos dá para nós várias pistas, algumas das quais não solucionadas, mas nos dá então vários indícios de como eram suas crenças, como eram suas narrativas mitológicas e como eles lidavam com a natureza e também com o além. Uma das formas muito comuns da cerâmica Moche são os chamados huacos retratos. Lembrando que a palavra huaca pode estar relacionada tanto aos templos e às pirâmides, aquelas pirâmides de adobe que eles construíam, como também objetos sagrados como vasos e cerâmicas, que eram colocados como oferendas junto dos enterramentos. Então esse é um huaco-retrato que representa o deus Ayapaec, que é reconhecível pelos grandes caninos proeminentes que saem para fora da sua boca. Vejam que o Ayapaec é um pouco semelhante àquele deus rosnador da cultura de Chabin de Huantar, que é muito anterior e que de alguma forma sobrevive nessa nova cultura, nessa nova civilização Moche. Ele tem também os olhos bastante arregalados, esses olhos redondos, que alguns consideram como sendo uma incorporação de uma outra entidade mitológica, que é o chamado Deus Buo, ou seja, o Deus Coruja, que é uma entidade ligada à noite, à escuridão e ao mundo dos mortos. Quanto ao tocado utilizado pelo deus Ayapaec, ele pode variar bastante de acordo com a situação. Geralmente ele utiliza esse tocado que tem as garras de um felino e uma cara de um felino também, geralmente tem uma cabeça de um felino no centro. Mas de acordo com a situação em que ele se encontra, de acordo com a parte narrativa, isso pode mudar, o que também implica certos significados para essa narrativa mitológica. É o caso, por exemplo, desse outro huaco-retrato que representa o deus Ayapaec com esse diadema na cabeça. A gente chama de diadema essa placa que é colocada na testa, fixada com uma fita ou com uma tira na testa do indivíduo, e esse tocado específico ele está relacionado ao deus Coruja. Então, esse deus Ayapaec ele vai ter aí todas essas variações. Note-se também que o ornamento de orelha que ele usa também muda. Esse ornamento aqui, que é uma orelheira no sentido mais normal, que ocupa e alarga o lóbulo da orelha, nessa outra imagem aparece como um disco suspenso. Esse disco suspenso, os especialistas consideram que é uma representação de um estrangeiro, de alguém que vem de fora da sociedade Moche. É também como estrangeiro que é representada essa figura mitológica que alguns pesquisadores entendem que já é uma parte da narrativa do deus Ayapaec. Aqui ele aparece ainda com atributos um pouco diferentes e ele está segurando na sua mão essa bolsa, que é uma bolsa chamada de chuspa. A chuspa é uma bolsa usada para carregar folhas de coca. As folhas de coca não são exatamente nativas da região Moche, elas vinham de lugares mais distantes, mais nos vales ao pé dos Andes,
E esse deus Ayapaec, ele faz uma série de transações comerciais, operações de troca, no objetivo de obter essas folhas de coca. Aqui ele aparece então com as mãos estendidas para o céu, e esse céu é preenchido dessas bolas. Essas bolas, elas são consideradas por alguns como sendo uma representação do céu noturno. Então, de acordo com estudos etnohistóricos, ou seja, pesquisas realizadas com as lendas que existem até os dias de hoje, que são então comparadas com as imagens do passado, a narrativa do deus Ayapaec teria início com o desaparecimento do Sol quando ele se põe no Pacífico. Então o Sol teria sido capturado por alguém, o Sol desaparece, e parte da missão de Ayapaec é recuperar esse Sol. Então ele aparece com a bolsa de chuspa, e ele recebe uma série de oferendas, provavelmente dadas por dignatários, por pessoas importantes de origem estrangeira. Entre esses objetos aparecem aqui 2 caleiros. Caleiro é esse objeto que foi encontrado pelas pesquisas arqueológicas, que serve para conter o cal que é mascado junto com as folhas de coca. Porque o cal junto com as folhas de coca, ele ajuda a liberar os alcaloides presentes na folha e intensifica a alteração mental proporcionada pelo consumo dessas folhas. Ele veste, então voltando a Ayapaec, ele veste uma túnica de quadrados, que são quadrados metálicos, que é outro tipo de vestimenta que foi encontrado em algumas das escavações arqueológicas, e ele aparentemente recebe, entre outras coisas, essa capa, que é uma capa do jaguar, que também foi encontrada em pesquisas arqueológicas que a gente vai ver depois. Vejam que o diadema que ele usa também tem uma forma específica. Ele tem esses 2 pequenos elementos que são entendidos como representações do Uyucho. O Uyucho é uma planta que hoje é extinta, mas que aparece em várias das representações na cerâmica moche. Então a gente vê aqui uma pintura dentro desses wacos, que são pinturas bidimensionais da árvore do Uyucho, e aqui o Uyucho tridimensional. Esse Uyucho supõe-se, através de pesquisas conduzidas com espécies que são semelhantes e da mesma região, ele estaria ligado a 2 elementos. Por um lado, ele possivelmente tinha propriedades de aumentar a pressão sanguínea, o que era importante para a realização dos sacrifícios humanos que permeavam a cultura moche. Então, isso, aumentando a pressão arterial, o sangue ele escorreria mais rápido, e ele também tem propriedades anticoagulantes. Isso permitiria que o sangue ficasse líquido por mais tempo. Os pesquisadores acreditam que o Uyucho tinha propriedades alucinógenas e, portanto, estava ligado a essas experiências de alteração mental que fazem parte de toda a cultura moche. Essas bolas, que supostamente representam o céu noturno, elas podem ser entendidas também como resultados de um estado mental associado ao consumo das folhas de coca e da Uyucho, porque em várias culturas essas bolas aparecem como resultado de visões causadas por enteógenos, ou seja, alucinógenos que provocam visões internas. Voltando a essa capa que tem uma cabeça felina, a gente pode ver em dos objetos encontrados nas escavações arqueológicas, nas wacas de moche, essa capa cerimonial com a representação de um jaguar. Então, vejam que é uma capa toda ocupada por placas de metal. Essas placas têm como se fossem pequenas moedinhas que captam a luz e fazem cintilar, e tem a cara, a cabeça aberta e ameaçadora de um jaguar. O jaguar é um animal importante para todas as culturas andinas, porque ele é um animal que representa a força, e dentro da cosmovisão andina ele está ligado aos poderes terrenos. Ele é o animal tutelar do chamado Caipacha, que é o mundo terreno e que fica no meio entre o Ukupacha, que é o mundo inferior, e o Hanampacha ou Hanakpacha, que é o mundo superior. Então, voltando àquele vaso, essa pintura que é no estilo de linha fina, a gente vê muito claramente como este personagem, que provavelmente é o próprio Ayapaec, tem às suas costas essa capa.
E essa capa seria usada em rituais por sacerdotes, por oficiantes, que provavelmente personificariam o deus Ayapaek. Note-se que desse lado a gente já vê aqui uma cabeça, quase como uma cabeça de um dragão, que forma no outro lado desse vaso um arco sobre esses dois oficiantes que estão consumindo a coca. Eles estão mascando coca, para o que eles têm na sua mão um caleiro, como aquele que nós vimos antes, e eles introduzem um tubo dentro desse caleiro e introduzem na sua boca para pegar então o cal que está aqui e misturar as folhas de coca que estão sendo mascadas. O fato deles estarem sob essa serpente bicéfala, esse arco formado por uma serpente bicéfala, do qual a gente vê o rosto aqui, a carinha, né, da cobra, pode apontar para duas coisas. Para alguns, essa serpente bicéfala é a representação do arco-íris, e o arco-íris é algo que aparece junto com a chuva. Lembrando que estamos numa região desértica, faz todo sentido pensar no arco-íris como algo benéfico, algo que é desejável, porque traz consigo a ideia da chuva. A chuva associa-se à montanha, porque geralmente a chuva vai aparecer junto aos Andes. Além disso, o plantio da coca é feito nos vales dos Andes e nas regiões mais altas. A coca não é uma planta da costa. Então, esse herói mítico Ayapaek também faz essa relação entre a cultura propriamente costeira, Moche, e a cultura dos Andes centrais, né, fazendo essas operações de troca com os habitantes estrangeiros dessas outras populações. São também como estrangeiros que são representados os chateadores de coca. Chateadores de coca é como eles dizem os mascadores de coca, que são essas figuras com as bochechas dilatadas, com as bochechas cheias, né, que são vistas então como representações de estrangeiros que estão mascando essa planta que está envolvida em todas essas narrativas míticas. Essa cobra bicéfala, segundo algumas das interpretações da mitologia de Ayapaek, teria sido então conquistada e dominada por essa divindade e que vai passar a usá-lo como se fosse um cinto. Ele usa essa cobra enrolada na cintura. É principalmente através da cobra enrolada na cintura que nós podemos reconhecer este personagem nas suas várias representações. Na sua jornada para recuperar o sol, Ayapaek dirige-se então ao mar, mais especificamente ao fundo do mar, onde ele vai enfrentar uma série de criaturas mitológicas. Uma dessas criaturas é o chamado demônio Strombos, que é uma criatura com traços de réptil que vive dentro de uma concha do Strombos, que é essa concha que a gente pode ver aqui, né? Essa concha univalve espiralada e que depois será conquistada pelo Ayapaek. Ela será conquistada por esse herói e ele vai usar essa concha para fazer trocas e uma série de outras atividades, né, nas suas aventuras. Então, num vaso como esse, a gente pode ver Ayapaek saindo da concha do molusco sagrado Strombos. Vejam que ele já aparece aqui a cobra bicéfala, e ele aparece, como sempre, com os dentes proeminentes e um tocado em forma de meia-lua com uma cabeça felina. Como sempre, Ayapaek com essa atitude vencedora e ameaçadora que vai caracterizar boa parte das representações da cerâmica Moche. Outro monstro mitológico que é enfrentado por Ayapaek é o caranguejo antropomorfo, que é esse caranguejo agigantado que tem na sua carapaça também um rosto ameaçador. Essa é uma cena que aparece em várias representações. É o caso, por exemplo, dessa representação à direita, em que vemos ele segurando as garras do caranguejo, que tem inclusive perninhas humanas, né? Na representação da esquerda, é interessante como Ayapaek, na sua jornada pelo mar, também domina os vários animais marinhos. E com isso ele se torna o patrono da atividade da pesca, que é muito importante para o povo Moche, porque eles se alimentam da agricultura, mas muito também da sua proteína é retirada do mar. Então eles comem moluscos, peixes, todo tipo de animal marinho, como aliás o povo peruano faz até os dias de hoje, um lugar onde se consomem muitos frutos do mar.
Observando mais de perto essa luta do personagem sobrenatural, provavelmente Ayapaek, contra o caranguejo antropomorfo, é notável como as próprias características de Ayapaek aparecem também no seu inimigo. Então a gente tem uma mesma cara aqui na carapaça do caranguejo, dotada com os mesmos caninos proeminentes do deus Ayapaek. E observando-se numa vista lateral, a gente vê como sai do próprio caranguejo uma cabeça que é muito semelhante à cabeça do próprio deus Ayapaek. Isso traz muitas ambiguidades para a explicação de uma cena como essa. A impressão que eu pessoalmente tenho é que Ayapaek, na sua luta contra todos esses seres sobrenaturais, quando ele vence, ele incorpora vários elementos desses animais, desses seres sobrenaturais. Então, há outras representações em que o próprio Ayapaek aparece com corpo de caranguejo, de maneira que ele, de alguma forma, incorpora algumas das suas potencialidades. Uma das teorias sobre a narrativa de Ayapaek é que ele usa esse caranguejo para escalar e para subir nas ilhas rochosas que se encontram no Pacífico e que também eram visitadas pela civilização Moche em busca de vários insumos, principalmente do guano, que são as fezes de animais que são utilizadas como fertilizante na agricultura. Já em terra, ele enfrenta um outro animal que vai ser conhecido como animal lunar ou animal cristado, que é esse animal compósito com alguns traços de dragão, de sáuro, de felino e de canino, com o qual ele vai se enfrentar. Esse animal é um animal que aparece em várias situações, também na sua representação cerâmica, e que tem caninos como um felino ou como um canino. Ele às vezes é representado de maneira mais estilizada, e nesse caso aqui, a sua crista, ela tem essas escadinhas aqui, essa forma escalonada, que é comumente compreendida como uma representação da ligação entre os diferentes níveis do mundo. Eu, pessoalmente, creio que esse animal incorpora aspectos de vários animais, entre eles o do cão dessa raça chamada Biringo, que às vezes se escreve com B ou com V, mas pronuncia-se quase sempre com esse B, que é típico da língua espanhola, que é uma das raças de cachorro pelado que são autóctones das Américas. Tem um cachorro pelado mexicano e tem esse o cachorro pelado peruano, que tem inclusive uma crista. Ele tem esse cabelinho em cima aqui que funciona mais ou menos como uma crista, que me lembra muito esse animal crestado, que é um dos nomes que ele tem, animal crestado, animal lunar, porque dentre os relatos etnohistóricos que foram empregados nas pesquisas sobre o povo Moche, entendia-se também que os cães que uivam quando tinham os eclipses lunares era que trazia a lua de volta. Então essa seria uma associação entre a lua e os cães. Nessa outra cerâmica de linha fina, a gente vê vários episódios das lutas de Ayapaek. A gente pode ver, por exemplo, a luta dele contra a chamada criatura marinha, que é essa criatura que mistura elementos de um réptil e tem essas aletas laterais. Note-se que os dois estão usando tumes, que são essas facas cerimoniais, e estão aqui numa atitude de combate. A Ayapaek aparece com o tocado da coruja e com a sua típica, o seu típico cinto de serpentes. Aqui do lado aparece a Ayapaek sendo amparado por duas criaturas, por um galinaço, que é um tipo de urubu comum na costa peruana, e por uma ave marinha. Esse seria um episódio em que a Ayapaek, tendo sido ferido, ele é ajudado por essas duas criaturas. Nessa outra cena do mesmo vaso, ele luta, dotado de tumes também, com uma criatura que é entendida como uma representação do ouriço marinho. E nessa outra imagem aparece ele em luta contra outra criatura antropomorfizada, que seria uma representação do baiacu, o peixe que expande. Então ele vai enfrentar essas várias criaturas marinhas e vai, digamos assim, comemorar e celebrar as suas vitórias ao lado de músicos. Então aparece ele aqui como um músico, em meio a um que está tocando tambor e o outro aqui que está tocando uma antara,
que é essa flauta feita de vários tubos, que podia ser feita de canas ou então de barro, né? São comuns encontrar esse instrumento feito de cerâmica. Essa cobra que aparece sempre atada na cintura de Ayapaec, ela aparece também em cerâmicas tridimensionais. Aqui uma típica cerâmica de asa de estribo, que é o nome que se dá, né, para esse gargalo, que é comum da cultura moche, e ele é um animal mítico que incorpora um corpo de serpente e uma cabeça, que alguns vão ver traços de felino, outros traços de cervo. Então ele mistura diferentes animais, como é comum na construção desses animais míticos. Aqui é interessante perceber que ele tem como uma pintura sobre o seu corpo esses elementos em forma de cruz, e esses elementos em forma de cruz que possivelmente aludem às formas geométricas que são presentes no couro das cobras. A gente vai ter junto essas formas aqui que são mais comuns em felinos, como por exemplo na jaguatirica, que é um animal que vai ser figurado com frequência na arte moche. Tendo voltado à Terra, a Ayapaec teria então uma união sexual com uma mulher mitológica, que alguns vão identificar como sendo a deusa Lua e outros vão entender como sendo uma união com a Pachamama, ou seja, com a Mãe Terra. Aqui existe também uma noção de um atravessamento dos diferentes níveis do cosmos que se faz presente através da forma escalonada. Então a Ayapaec é um pouco esse Deus, essa criatura divinizada, que realiza esse atravessamento entre os diferentes níveis do mundo. Esse atravessamento tem consequências fecundas. Em outras representações, a gente vai ver a mesma figura de Ayapaec unindo-se a uma mulher, e desta união nasce uma árvore. Nasce aqui uma árvore, então, que alguns vão entender como sendo a árvore da vida, uma representação do nascimento de todas as espécies vegetais. Nesse caso específico, aparentemente, é a árvore do Uyutu, aquele mesmo vegetal, né, que aparecia no tocado da figura mítica em atitude cerimonial, que recebia os caleiros e a capa de jaguar, colocando então em relação todos esses elementos. Tendo sido vitorioso nas suas andanças pelo mundo, a Ayapaec recebe então vários tributos em sua homenagem, sendo representado aqui entronado aos pés de uma montanha. Essa forma aqui, que para nós lembra um pouco uma luva de beisebol, é uma representação da montanha, que será o elemento geográfico com o qual a Ayapaec estará então sempre associado. Lembrando que a montanha é da onde vem a água, a partir da montanha que se vê o arco-íris, as chuvas, tudo isso que é necessário para a subsistência desse povo. Há uma pessoa aqui em cima que está sendo ou lançada ou está em atitude de prostração como forma de sacrifício a Ayapaec. Então ela aparece aqui de ponta cabeça com o cabelo escorregando para baixo. Em outros registros da cerâmica, nas pinturas, vai aparecer também prisioneiros, figuras que eram arremessadas do alto das montanhas como forma de homenagem a essa divindade Ayapaec. E a gente vê também algumas figuras que carregam, por exemplo, supostamente um veado e outros objetos que são dados como tributo, como homenagens a Ayapaec. E assim a Ayapaec identifica-se com a própria montanha. Como podemos ver nessa cerâmica, ele aparece aqui em atitude ajoelhado, né? E o seu corpo se mistura à própria montanha, e o seu cinto de serpentes, né, vai se enrolando por toda a forma, aparecendo aqui em cima. Com essa divindade, então, a gente tem essa associação dos mundos inferiores ligados ao fundo do mar, né, esse processo que chega vitorioso até a superfície, gerando frutos, e finalmente com a sua associação com a montanha doadora de água e de vida. Vejam que todas essas batalhas são muito típicas de uma sociedade guerreira. Então, outra representação importante dentro do contexto da cerâmica moche vão ser as figuras de guerreiros. Esses guerreiros vão aparecer em várias atitudes, né? Às vezes tem, por exemplo, como nesse, a atitude do vigia, em que ele aparece aqui segurando um escudo, e às vezes eles têm na sua mão também um tacape.
E esses guerreiros ou figuras importantes da elite moche eram representados nos wacos retratos, que é um dos temas mais célebres e mais importantes dentro da cultura moche. Por conta desses wacos retratos, Rafael Larco Royo, que foi um dos mais importantes pesquisadores da arqueologia peruana, criou a ideia de que a sociedade moche teria tido reis e teria sido uma sociedade bastante unificada. Porém, pesquisas posteriores desmentiram essa suposição de Larco Royo, de maneira que entende-se hoje que eles eram formados por federações mais ou menos estáveis, né? Então havia diferentes centros de poder. Isso explica, talvez, a grande quantidade desses wacos retratos, alguns dotados de grande realismo, né, como é o caso dessa imagem aqui. E o que é mais notável é que a maior parte desses vasos eram feitos com moldes, porém esses moldes eram retrabalhados depois, onde eram inclusas as características pessoais mais importantes. Outro aspecto interessante da cerâmica moche é a representação dos vários rituais, geralmente ligados às estações do ano. É uma dessas estações que aparece, por exemplo, esses personagens míticos fazendo um jogo que envolvia feijões e varetas. É uma espécie de jogo de adivinhação que estava ligado, então, às preocupações sobre o clima, sobre condições de colheita e outras condições atmosféricas. Através de relatos etno-históricos, entende-se que esse jogo das varetas, assim como o jogo dos feijões, realizavam uma comunicação com os mortos. Então, depois que uma pessoa morria, você fazia em conjunto esse jogo, era um jogo, uma espécie de jogo de azar, e de acordo com os resultados, entendia-se que o morto comunicava o que ia acontecer, então, em termos de chuva, em termos de clima. Preciso lembrar que a região onde os moche viviam é uma região que até hoje é profundamente afetada pelo fenômeno do El Niño, que é o aquecimento das águas do Pacífico, que gera muita chuva e, portanto, alterações muito grandes do regime climatológico geral. Então, era muito importante para eles tentar entender o que ia acontecer com o clima. Então, a gente tem aqui essas figuras que são provavelmente ancestrais míticos animalizados que realizam o jogo das varetas e o jogo dos feijões. Entende-se que as diferentes manchas nos feijões poderiam dar, então, resultados sobre o futuro. Aqui em cima nota-se um personagem mitológico usando um tocado que designa sua alta posição, junto também com o fruto do ulhuchu, que é aquele mesmo vegetal que hoje é extinto, que tinha funções alucinógenas enteogênicas. Outro aspecto fundamental da cultura moche é a presença do combate ritual. Então, muitos dos combates que se veem nas representações moche eram entendidas inicialmente como representações de lutas armadas, mas analisando melhor as imagens percebeu-se que às vezes trata-se de guerreiros moche contra outros guerreiros que também são da mesma sociedade. Então nós vemos aqui um guerreiro moche que segura esse outro indivíduo que segura, que deixa cair a seus pés o mesmo porrete que é típico da cultura moche, nessa atitude de agarrar os cabelos e eliminar o tocado do adversário. Então essa é a representação convencional de uma vitória num confronto bélico que era realizado em termos sacrificais, não diante das pessoas, mas sim nas montanhas próximas da região. Essa localização geográfica aparece por conta aqui desse cacto. O cacto ele aparece muito mais na região montanhosa, nas regiões mais altas. Então, os guerreiros eles iriam para um lugar mais longe para realizar esse combate sagrado e voltavam, então, após a luta ter sido decidida. E aqui nós vemos também o conjunto das armas de um guerreiro que era amarrado, né, num fardo bélico, num fardo dessas armas, né, e era carregado, então, junto com o inimigo vencido. Aqui vemos um outro guerreiro ricamente ataviado, né, e nesse cantinho a gente consegue enxergar também a presença do guerreiro vencido, que era amarrado, era desnudado e era levado com uma corda no pescoço, então,
para que se seguisse depois o ritual de sacrifício. Toda essa construção ideológica, mitológica, ela se fazia presente nas pessoas reais, que utilizavam então esses ornamentos que eram feitos muitas vezes de ouro, nessa técnica do repoussé, que é o ouro martelado sobre um molde até que ele fique uma placa fina e vá assumindo então a forma desse molde, em que a gente vê dois animais aqui simétricos em torno de um rosto. Isso era colocado sobre a testa do indivíduo, na testa de um sacerdote, de um oficiante ou de um governante. É muito impressionante realmente a riqueza da produção plástica do povo Moche, como a gente pode ver nessa placa peitoral em ouro que era colocada então sobre o corpo de uma pessoa muito importante, cujo aspecto final era mais ou menos esse. Então é preciso imaginar a força, né, desse brilho e dessa representação e o poder que emanava então dessa figura, o poder que estava ligado a essas narrativas míticas que eram transmitidas, espalhadas e difundidas através da cerâmica. E tudo isso contribuía para também sustentar e justificar o poder real desses governantes. Toda a sociedade antiga, ela tende a misturar essas representações do poder, do mito e da religião, de maneira a criar uma sustentação ideológica, um pensamento comum que faça com que essa sociedade continue existindo. E, num certo sentido, a história mítica de Ayapaec também é uma história de continuidade das estruturas do cosmos, porque Ayapaec vai em busca do Sol que desapareceu e ele o recupera, permitindo então que um dia após o outro continue acontecendo, continue sucedendo. E com essa imagem eu encerro essa breve apresentação das artes mochica, principalmente da sua cerâmica, mas que também tinha a sua contraparte nos indivíduos reais. Então é uma cerâmica mitológica, mas que tem sua dimensão também realista, porque ela mostra como se vestiam os soberanos, como se vestiam os sacerdotes, que nas suas celebrações traziam a presença viva, a presença sensível, essa mitologia, encenando-a diante das multidões e tornando-a um elemento cultural vivo e presente e parte decisiva da realidade dessas antigas civilizações. Agradeço a todos pela audiência, desejo a todos sorte, felicidades e até a próxima. Senhora Gigera,